Jonathan Reed, um homem de 45 anos, enfrentou um ataque cardíaco que o levou ao limite da morte. À medida que sua consciência se apagava na escuridão, ele se viu suspenso em um reino sem as limitações da Terra. Nesse momento, preso entre a vida e a morte, revelações começaram a se desdobrar. Verdades perturbadoras sobre as pessoas narcisistas que moldaram sua realidade. E se um ataque cardíaco não apenas o levasse à beira da morte, mas também revelasse segredos aterrorizantes sobre aqueles ao seu redor? Imagine acordar para as verdades ocultas que se escondem nas superfícies de seus relacionamentos. Prepare-se para desvendar verdades inquietantes sobre narcisistas que a maioria das pessoas desconhece. Que descoberta chocante Jonathan fez durante sua angustiante experiência de quase morte que poderia alterar sua compreensão sobre seus próprios relacionamentos? Fique ligado para descobrir. Você já se sentiu o peso de relacionamentos tóxicos te puxando para baixo? Para mim era um fardo incessante, algo que moldou minha vida de maneiras que eu não conseguia entender completamente até aquele momento fatídico. Ao olhar para trás, vejo como minha existência se tornara um labirinto de dor e desconfiança, amplamente tecido pelas ações das pessoas narcisistas na minha família. Eu navegava por um ambiente hipercrítico, onde o amor era condicional e a aceitação parecia uma mercadoria rara. Cada decepção se juntava ao meu coração, formando um peso insuportável que carreguei por anos. A turbulência interna que experimentei era mais do que apenas angústia emocional. Ela se acumulou em uma manifestação física que, em última análise, levou ao meu ataque cardíaco. A pressão esmagadora no meu peito não sinalizava apenas uma crise cardíaca. Era um reflexo direto de anos de dor emocional não tratada. Era como se meu corpo finalmente gritasse o que minha alma vinha sussurrando: basta! Eu vivia em um estado constante de ansiedade, navegando por relacionamentos que drenavam meu espírito e me faziam questionar meu valor. Mesmo enquanto buscava a cura interior, aquele tipo que envolve enfrentar seus medos mais profundos e reconhecer suas cicatrizes, eu estava alheio a como o destino interviria. Essa jornada de confrontar minha dor foi abruptamente mudada quando eu vacilei na beira da vida e da morte. É uma coisa entender que feridas emocionais podem se manifestar fisicamente. É outra se ver encarando o abismo onde todas essas lutas parecem convergir. O ataque cardíaco funcionou como uma pontuação dramática na minha vida. Um chamado para despertar de um sonho que se tornara um pesadelo. Queria acreditar que estava no caminho da recuperação, mas minha compreensão estava prestes a ser expandida de forma surpreendente. O destino tinha outros planos para mim. O que estava por vir mudaria tudo o que eu pensava saber. A escuridão que me envolvia não era apenas um vazio. Era uma oportunidade profunda de iluminar as complexidades ocultas da minha vida, dos meus relacionamentos e, mais importante, das duras realidades do comportamento narcisista que eu havia suportado. Conseguiria eu confrontar essas verdades ou permaneceria preso ao passado, eternamente assombrado por um legado de conexões tóxicas? No momento em que senti aquela pressão esmagadora no peito, um alarme urgente me despertou para a realidade de que algo estava drasticamente errado. Era como se o mundo ao meu redor tivesse mudado. Lembrei das luzes piscantes da televisão, um cenário mundano para essa crise iminente. De repente, aquela sensação angustiante de medo tomou conta de mim, e fiquei lutando com o peso da minha própria mortalidade. Assim que segurei meu peito, ofegando por ar, a escuridão me envolveu, puxando-me para suas profundezas. Em um instante senti-me desconectando do meu corpo físico. Flutuei acima, uma observadora silenciosa em meio ao caos. Abaixo de mim, a equipe médica se movia como formigas frenéticas, tentando desesperadamente me reanimar. Em meio à agitação, as luzes piscando, vozes gritando jargões médicos, encontrei uma estranha e profunda sensação de serenidade. Desprendida do meu corpo, não estava mais presa às limitações da dor ou do medo.
Era como se eu tivesse entrado em um estado onírico, onde era apenas uma observadora, assistindo minha vida se desenrolar à distância. Essa separação etérea liberou algo dentro de mim. Pude ver a preocupação gravada no rosto dos meus entes queridos, seus corações acelerados enquanto lutavam para que eu ficasse bem. No entanto, naquele momento senti um calor de aceitação. Foi uma experiência surreal, repleta de sussurros de clareza que começaram a emergir das profundezas da minha consciência. Percebi que aquilo não era meramente um fim, mas uma profunda transição, uma jornada rumo a algo muito maior do que eu poderia compreender. Enquanto pairava ali, comecei a perceber fragmentos da minha vida, entrelaçados com momentos de dor, amor e conflitos não resolvidos. Cada cena passava diante de mim como um velho filme, e comecei a entender que cada pequeno detalhe compunha a tapeçaria da minha existência. Os relacionamentos problemáticos, os narcisistas que macularam minha jornada, se destacavam nitidamente contra o pano de fundo do meu passado. Senti a energia deles, a sombra que lançavam sobre meu espírito, e o peso das correntes que haviam colocado em meu coração. Mas, neste momento crítico, meu coração deu um novo salto. Em vez de sucumbir ao desespero, algo diferente surgiu. Uma pergunta dançava na minha mente. Estaria eu pronto para enfrentar as verdades inquietantes que evitei por tanto tempo? Seria possível permitir que essa experiência servisse como meu despertar? Enquanto eu permanecia nesse espaço, repleto de tensão e expectativa, tive que confrontar o que estava em jogo naquele momento surreal. O que me aguardava lá, além do horizonte de escuridão? Seria esta a oportunidade de confrontar todos os aspectos da minha vida, de desatar as teias tecidas pelos narcisistas e emergir renascido? Eu prendi a respiração, antecipando as respostas que o universo parecia ansioso para revelar. Naquela fração de tempo suspensa, tudo estava em equilíbrio, aguardando que eu abraçasse o caminho que estava à minha frente. Enquanto eu pairava naquele espaço etéreo, uma presença começou a se manifestar diante de mim. Um ser luminoso, irradiando não apenas luz, mas uma calorosa acolhimento que lavava todo o meu ser. Era como se eu estivesse envolto em um casulo de amor, terno e nutriente, um contraste gritante com os frios garras do medo e do desespero que conheci na vida. Senti uma atração inexplicável por ele, puxado para mais perto como se fosse a essência de tudo que sempre busquei. Nesse momento sagrado, começamos a nos comunicar. Não houve trocas de palavras no sentido tradicional. Em vez disso, senti uma troca de pensamentos, sentimentos e verdades profundas fluindo sobre mim como ondas em uma praia. O ser compartilhou percepções sobre a existência e a consciência que eram tão profundas que mudaram meu entendimento de maneiras que nunca teria imaginado. Preste atenção, parecia dizer, cada pensamento impregnado de urgência e importância. A verdade se desnudou como as pétalas de uma flor se abrindo para a luz do sol, revelando a beleza escondida dentro de mim. Fui atingido pela realização de que o cosmos não era um lugar caótico, mas uma tapeçaria harmoniosa tecida a partir dos fios de nossas experiências, emoções e conexões. O ser luminoso transmitiu que minha vida, com todas as suas reviravoltas, fazia parte de uma narrativa maior, me instigando a reconhecer a interconexão de nossas almas. Percebi que cada encontro, bom ou ruim, moldava não apenas minha própria jornada, mas também as jornadas daqueles ao meu redor. Revelou que havia respostas para as perguntas que guardei profundamente dentro de mim, os fardos que pesavam em meu coração. O que me aguardava nas revelações por vir parecia significativo, potencialmente transformador. Lembro-me de sentir uma onda de antecipação, como estar à beira de um penhasco, pronto para saltar nas profundezas do desconhecido. As respostas para suas perguntas estão à frente, parecia sussurrar, uma promessa repleta de esperança. Então, como se percebesse minha ansiedade, a entidade mergulhou mais fundo nas camadas da minha psique, iluminando os cantos que eu tinha evitado explorar.
Entender a natureza dos outros é uma chave para a libertação. Compartilhou, com as implicações pairando no ar, como uma corrente elétrica carregada. Eu não conseguia deixar de sentir que estava sendo preparado para algo tão transformador que não apenas mudaria minha visão sobre os que me cercam, mas redefiniria meu relacionamento comigo mesmo. Cada verdade que absorvia parecia uma bênção, um presente sagrado feito sob medida para mim. Eu me via desenterrando aspectos ocultos da história da minha vida, juntando as peças do quebra-cabeça que era minha existência. À medida que o encontro se desenrolava, eu compreendia a essência da humanidade além da minha própria experiência. Tratava-se de compaixão, compreensão e do reconhecimento de que toda ação está enraizada no que está abaixo da superfície. No entanto, em meio a essa iluminação crescente, uma pergunta pairava em minha mente, ecoando no silêncio do meu coração. Que verdades vitais sobre a existência eu estava prestes a aprender? Havia uma promessa tentadora de que não apenas minha compreensão do narcisismo se aprofundaria, mas também iluminaria as complexidades dos relacionamentos que me causaram tanta dor. Eu pressentia que estava à beira de desvendar um conhecimento que mudaria para sempre a dinâmica dessas conexões. Enquanto eu mergulhava nas profundezas dessa experiência sobrenatural, uma sensação opressora de calma me envolveu, e eu sabia que a entidade ao meu lado estava prestes a compartilhar insights profundos. Senti uma mudança dentro de mim, uma prontidão para confrontar os demônios que outrora assombraram meus relacionamentos. A entidade começou a desvendar a natureza críptica dos narcisistas, indivíduos cuja autoabsorção disfarçava uma variedade de vulnerabilidades. Os narcisistas são frequentemente produtos de seus próprios traumas, revelou. Essa afirmação me atingiu como um raio, iluminando a escuridão que anteriormente obscurecia minha compreensão. Aprendi que muitos narcisistas se originam de inseguranças profundamente enraizadas, moldadas por experiências que os deixaram emocionalmente marcados. Sua bravata externa, com suas declarações altas de superioridade, era, de todas as formas, uma máscara, escondendo sua turbulência interna e profundos sentimentos de inadequação. Com cada revelação, eu quase podia visualizar sua dor. Um ciclo implacável de rejeição e discórdia, manifestando-se em sua necessidade desesperada por admiração e validação. Era um reflexo de partir o coração, que transcendia a raiva ou o ressentimento e evocava uma onda de compaixão dentro de mim. De repente comecei a descobrir as ramificações desses comportamentos. Não apenas para os próprios narcisistas, mas para todos que estavam presos em sua teia de manipulação. A entidade me guiou através de cenas vívidas de interações interpessoais, onde a confiança foi destruída e o abandono emocional ocorreu. Eu vi como esses padrões não isolavam apenas os narcisistas. Eles criavam um efeito dominó, desmantelando relacionamentos saudáveis e deixando os outros cansados e confusos. Cada momento revelava mais uma camada do ciclo destrutivo, traçando as coordenadas da disfunção que eu sentia, mas lutava para articular. Os comportamentos egocêntricos dos outros poderiam se originar da dor oculta deles? Eu ponderava, enquanto uma realização inquietante, porém iluminadora, tomava conta de mim. Naquele momento reconheci a profunda conexão entre o sofrimento deles e o meu. Uma humanidade compartilhada que convidava a empatia em vez de animosidade. Mas entender suas motivações era apenas o começo. À medida que me aprofundava nessa revelação, as implicações começaram a se desenrolar. Essa exploração não se tratava apenas de reconhecer a dor dos outros, mas também de buscar clareza sobre como esses traços sombrios influenciavam minha própria vida e escolhas. Que fardos eu carregava que me tornavam suscetível ao encanto deles? O desejo de descobrir a extensão total dessa verdade começou a se intensificar dentro de mim, e eu sabia que estava à beira de revelações ainda maiores. Enquanto eu flutuava naquele espaço entre a vida e o além, um turbilhão de imagens me atingiu, cada uma mais surreal que a anterior.
Encontrei-me observando cenas que pareciam pulsar com a energia da verdade. Cada momento uma revelação. Eu testemunhei manipulação e engano se desenrolando diante dos meus olhos, como uma peça distorcida encenada por personagens familiares. Lá, uma pessoa em quem confiei uma vez tecia teias de mentiras, aprisionando os outros em sua necessidade desesperada de validação. Era assustador ver como vidas podiam ser facilmente viradas de cabeça para baixo, tudo em nome de alimentar um ego insaciável. Em outra visão, vi o abandono emocional onde amantes viravam as costas um para o outro em momentos de vulnerabilidade. A agonia estampada em seus rostos era inegável. Senti um nó se apertar em meu peito, percebendo como essas ações não apenas feriam indivíduos, mas também corroíam o tecido de relacionamentos saudáveis. A entidade que me acompanhava falou suavemente, sua voz ecoando pelos corredores da minha consciência. Esses comportamentos isolam indivíduos e desmantelam as conexões que constroem nossa sociedade. Com cada cena, comecei a entender a gravidade desses traços. Não eram mais apenas incidentes isolados. Eram padrões que se entrelaçavam, criando uma tapeçaria sombria de turbulência emocional e dor. A entidade enfatizou que esses comportamentos não apenas prejudicam os alvos diretos, mas também se propagam, impactando o bem-estar coletivo de nossas comunidades. Nesse momento, percebi que o narcisismo não era meramente pessoal, era social, infectando várias camadas de nossas interações e diminuindo nossa capacidade de confiar uns nos outros. Era como se eu estivesse sendo mostrado uma verdade oculta que sempre esteve à beira da minha percepção. Cada retrato serviu como um aviso, uma bússola apontando para o delicado equilíbrio entre empatia, conexão e autenticidade que muitas vezes tomamos como garantido. Senti uma urgência em compreender esse conhecimento, em entender como esses padrões insidiosos afetam nossas vidas diárias. Com que frequência ignoramos os sinais de dano emocional? Enquanto continuava a testemunhar esses eventos se desenrolarem, meu coração pesava com o conhecimento agora revelado para mim. E ainda assim, não consegui me livrar da sensação de que havia muito mais a aprender sobre como esses comportamentos infiltram nossa existência cotidiana. Quais são os traços que nunca devemos ignorar? Cada pensamento pairava como uma sombra, convidando-me a mergulhar mais fundo nessa verdade inquietante. Uma das últimas lições que recebi naquela experiência angustiante foi a importância crítica de identificar os fatores de risco do narcisismo. Enquanto flutuava naquele espaço surreal entre mundos, a compreensão começou a se desenrolar ao meu redor, como as camadas de uma cebola sendo descascadas uma a uma. Aprendi a identificar traços que antes descartava, sem saber da sua importância. Traços como uma profunda falta de empatia, uma necessidade insaciável de admiração e o desprezo incessante pelos outros. Cada nova percepção cortava fundo, revelando o quão alheio eu tinha sido ao dano emocional que eles haviam infligido não apenas a mim, mas também a aqueles ao meu redor. Enquanto uma onda de clareza me envolvia, tornou-se dolorosamente claro que reconhecer esses sinais de alerta na vida diária não era apenas útil, era imperativo. Percebi que esses traços estavam muitas vezes sutilmente entrelaçados na composição de nossos relacionamentos, disfarçados de charme ou carisma. Eles passavam despercebidos até que pegavam suas vítimas, deixando para trás um rastro de confusão e tristeza. Lembro-me de ter me perguntado: quantas vezes ignorei os sinais de dano emocional? A resposta doeu com o peso do arrependimento. Um lembrete dos momentos em que ignorei meus instintos, desconsiderando o comportamento problemático como simplesmente um defeito de caráter ou um dia ruim. Reconhecer traços narcisistas tornou-se uma forma de autoproteção, um escudo necessário contra a confusão emocional que tais indivíduos podem e costumam desencadear. Armado com esse conhecimento, me senti fortalecido, mas cauteloso. Sabia que não poderia levar essas lições na brincadeira.
Cada traço iluminado em minha mente servia não apenas como um aviso, mas também como um meio de preservação pessoal. Comecei a vê-los em toda parte, em conversas casuais, nas dinâmicas sutis de amizades e até mesmo em meus relacionamentos românticos. A realização era inquietante, mas também um catalisador para um profundo crescimento pessoal. Estava aprendendo a priorizar meu bem-estar, em vez de atender à necessidade de acomodar aqueles que prosperavam ao dominar os que estavam ao seu redor. Mas quais são os sinais de alerta que nunca devemos ignorar? Assim que juntei coragem para enfrentar as verdades perturbadoras sobre minhas experiências, senti uma urgência em compartilhar esse conhecimento com quem estivesse disposto a ouvir. Essas percepções se tornaram fundamentais na minha jornada de cura e empoderamento. Elas representam uma chave poderosa para reconquistar meu espaço emocional, redefinindo minhas interações com base no respeito e na consciência, em vez da ingenuidade. Proteger a si mesmo não significa construir paredes, significa escolher se envolver com discernimento, um ato de coragem que promove conexões mais saudáveis. Essa jornada transformou minha dor em propósito, me incentivando a examinar os padrões tóxicos na minha própria vida, enquanto levantava minha voz em cautela para os outros. Ao refletir sobre minha jornada, lembro que cada um de nós carrega suas próprias histórias e lutas, entrelaçadas no próprio tecido de nossas vidas. É fácil sentir-se isolado ao confrontar os aspectos mais sombrios de nossos relacionamentos, especialmente quando o narcisismo se infiltra em nossas interações. Mas é fundamental lembrar que você não está sozinho nisso. Suas experiências podem servir como uma fonte de força e transformação. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescer e revisitar os momentos que moldaram você. Aqueles momentos que ensinaram sobre limites, autoestima e a importância de nutrir seu espírito em meio ao caos. Enfrentar as verdades muitas vezes enterradas em nossos relacionamentos pode ser intimidante. Quais são os padrões tóxicos que você tem evitado? Talvez seja a forma como certas conversas te deixam exausto ou como a insensibilidade de um amigo parece escalar para manipulação. A coragem de confrontar tais padrões pode ser a chave para a sua cura. Isso pode abrir portas para entender não apenas quem você é como pessoa, mas também que tipo de conexões estão alinhadas com o seu melhor eu. Encarar essas realidades desconfortáveis pode ser libertador, permitindo que você redefina como amor e respeito se manifestam em sua vida. Se você valoriza essas percepções, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você conhece que possa precisar desse lembrete. Juntos podemos construir uma comunidade mais forte de compreensão e resiliência. É em nossas histórias compartilhadas que encontramos esperança e encorajamento para romper os ciclos tóxicos. À medida que avançamos, convido você a permanecer engajado. Para mais insights transformadores e estratégias sobre como navegar nos relacionamentos, inscreva-se no meu canal. Vamos embarcar nesta jornada juntos, promovendo conexões mais saudáveis em nossas vidas e nos apoiando ao longo do caminho. Sua voz é importante e sua história merece ser ouvida. Obrigado por fazer parte desta exploração. Até a próxima, cuide de si mesmo e uns dos outros. Seu bem-estar é fundamental e juntos podemos cultivar a consciência necessária para enfrentar os desafios da vida com graça e força.